Oi, pessoal! Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre consulta e triagem genética. Então, a gente vai ver na aula de hoje o que esperar de uma consulta genética e quais são os tipos que a gente tem. Vamos falar um pouquinho sobre triagem de doenças genéticas, a sua importância e suas implicações. E vamos conhecer as principais, que é a triagem pré-natal, a triagem do recém-nascido e a triagem do adulto. Então, quando a gente fala em consulta genética, a gente tem que pensar que algumas perguntas precisam ser feitas e respondidas com relação à intenção dessa consulta. Então, o que a gente está procurando aqui? O que está errado? O que vai acontecer pós essa consulta? O que pode ser feito, né, se a gente encontrar algum diagnóstico de doença genética? E como pode ser evitado? Então, a gente tem aqui, né, um diagnóstico, o prognóstico, o tratamento e a prevenção. Isso é a função aí da gente ter uma consulta genética. A consulta genética tem alguns objetivos, como, por exemplo, fornecer o diagnóstico médico e suas implicações em termos de prognóstico e tratamento, se for possível, um tratamento daquela determinada doença. Fornecer dados sobre a etiologia genética e o risco de recorrência nos descendentes, genitores e outros familiares. E aqui a gente vai ter que trabalhar também a parte do aconselhamento genético, muitas vezes. Diminuir a angústia e o sofrimento causados por uma doença genética, ajudando as pessoas envolvidas a tomar decisões racionais, principalmente com relação à opção de ir para frente com uma gravidez ou não, né, de reprodução, e auxiliar na redução da ansiedade e o sentimento de culpa dos genitores dos afetados. A principal função da consulta genética, então, é informar indivíduos com problemas relacionados à ocorrência ou o risco de ocorrência de uma determinada doença genética em si ou na sua família. Existem alguns tipos de consulta genética. A gente tem um tipo de consulta prospectiva. Nessa consulta genética, a gente vai trabalhar a prevenção do aparecimento de uma doença genética nessa família. Ela é fornecida a indivíduos que têm um risco teórico aumentado de gerar descendentes com alguma doença genética. Por exemplo, casais com uma idade avançada ou algum deles com uma idade avançada ou ambos. Mães expostas a agentes teratogênicos, então previamente já é sabido que essa mãe já se expôs, pode ser feito aí uma consulta para investigação de uma possibilidade ou não de gestação. Identificação de heterozigotos, então se a partir de um estudo populacional verificou que algum do casal, né, algum genitor seja heterozigoto para alguma doença monogênica, também se pode fazer uma consulta genética nesse sentido de aconselhar para a reprodução ou não. Também na questão dos casamentos consanguíneos é bem importante, porque as chances de reprodução com o desenvolvimento de um feto com uma doença monogênica são maiores entre os indivíduos aparentados. E temos também o tipo de consulta retrospectiva, que é quando uma pessoa já é afetada na família. Por exemplo, tá? Uma mulher que tem um pai hemofílico e que deseja saber a probabilidade dela também desenvolver um filho aí do sexo masculino hemofílico. Ou um casal cujo primogênito nasceu com anencefalia e quer saber se tem risco de vir mais uma criança com essa doença. Então, nesses casos aqui, já tem aí alguém na família que é afetado por essa doença genética. É feito, então, um controle durante essa consulta genética, aí de cada caso. Existem várias etapas durante uma consulta genética, né, do completo. Primeiramente, a gente tem que fazer uma coleta de informações, então o médico geneticista ele precisa aí coletar as informações tanto da história pessoal dessa pessoa, quanto da história familiar dela. Também verificar aí exames ou avaliações prévias, né, que não são ali a partir daquele momento que a pessoa buscou a consulta genética, mais anteriores. E fazer uma avaliação. Aí vai envolver vários exames laboratoriais, clínicos, radiológicos, laboratoriais, exames físicos, para verificar aí a possibilidade de um diagnóstico de alguma doença. A consulta genética em si, sempre aqui realizando e falando para quem está buscando essa consulta sobre a natureza e as consequências dessa doença genética. É importante que as pessoas tenham isso bastante claro, né, em mente. Também pode ser feito aqui um cálculo de risco de recidiva. Então, se eu já tive um filho com alguma doença genética e quero buscar, a partir de um aconselhamento genético, durante uma consulta,
buscar se saber ali o risco de eu desenvolver, né, de eu ter mais um feto aí com essa doença. Vai ajudar na tomada de decisão e vai também ser necessária para o encaminhamento a outros especialistas quando for necessário. E aqui, buscar um apoio psicossocial, principalmente aí para as pessoas que não têm um diagnóstico também, né? Que tem alguma doença, enfim, alguma característica fenotípica, mas que não se tem um diagnóstico ainda. Que rastreios que podem ser realizados durante uma triagem? A gente pode fazer do tipo sistemática, que é realizada em uma população para identificar pessoas com uma suscetibilidade aumentada ou riscos para uma doença genética. E a gente também pode fazer um rastreio de modo global, que é realizado aí em todos os membros de uma população, independente da história familiar ou não. E aqui, então, a gente tem diferentes tipos de triagem com diferentes características. Mas todas elas vão buscar aí uma medida preventiva, a gente saber da doença antes dela dela aparecer, os sintomas fenotípicos dela. Existem várias implicações éticas envolvidas nas triagens. A gente vai ver num slide mais para frente que as triagens elas devem ser realizadas para algumas determinadas doenças quando isso não vai trazer malefícios àquela pessoa que está realizando a triagem, né? Ela tem que trazer sempre benefícios. A gente vai ver vários benefícios aí que precisam ser atendidos para que essa triagem genética ocorra. Que tipos de triagem de doenças genéticas e problemas congênitos podem ser realizados, tá? A gente pode fazer uma triagem pré-natal durante a gravidez, a gente pode fazer uma triagem neonatal, ali naqueles primeiros 28 dias do feto, do bebê. A gente pode fazer triagem de adultos, e aí vai ser, por exemplo, rastreio de heterozigotos, rastreio de doenças aí de início mais tardio e rastreio de doenças complexas. E eu quero trazer aqui alguns conceitos que é bem importante da gente ter em mente, tá? Para essa aula. Que é o conceito de doença que, quando a gente fala, né, doença ou característica genética, a gente está falando sobre a etiologia da doença. E não, que pode ou não estar presente ali no momento do nascimento. Quando a gente fala em congênito, a gente está falando realmente do momento do nascimento. Então, a pessoa ela nasce com aquele problema, com aquela doença. E quando a gente fala em hereditário, isso se refere aí à herdabilidade dela. Então, é uma doença que se transmite ao longo das gerações. Critérios para rastreio, segundo a OMS. O que precisa ser atendido para que aquela doença faça parte de uma triagem? É preciso que a condição a ser triada deve ser um importante problema de saúde, que a história natural da doença seja bem conhecida, deve existir aí um estágio precoce identificável, então a gente precisa prever que a doença vai acontecer antes ali de que ela realmente aconteça. O tratamento em estágio precoce deve trazer benefícios maiores do que em estágios posteriores. Então, existem várias doenças aí que quanto mais cedo a gente ter o diagnóstico e começar o tratamento, vai ser muito melhor do que deixar para um momento mais tardio. Precisa ser um teste adequado, rápido e barato de ser desenvolvido aí para estágio precoce. O teste ele precisa ser aceitável pela população, então a gente tem que pensar que tem que ser um teste fácil, que não seja muito dolorido, para que tenha essa aceitação. Intervalos para repetição tem que estar bem determinados, então de quanto em quanto tempo que a pessoa precisa fazer aquele exame para fazer essa triagem. A provisão dos serviços de saúde deve ser adequada para a carga extra de trabalho resultante dos resultados, né, desse trabalho de triagem. Então a gente tem que estar pensando nisso também, como abarcar esses possíveis resultados positivos. E os riscos, tanto físicos quanto psicológicos, devem ser menores do que os benefícios. Com relação aos critérios aqui do Ministério da Saúde no Brasil, é necessário que a capacidade de expansão dos métodos de diagnóstico para todos os recém-nascidos brasileiros, atendendo aí os princípios de equidade e universalidade do Sistema Único de Saúde. Tem a atenção integral aos recém-nascidos e acompanhamento dos diagnosticados atendendo o princípio de integralidade da atenção do SUS. Também a existência de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para cada doença proposta, publicadas aí também pelo Ministério da Saúde.
e que o tratamento seja disponível aí pela assistência farmacêutica do SUS. Então, o que a gente pode investigar durante essas triagens, tá? Algumas alterações que podem ser diagnosticadas e excluídas, por exemplo, por ultrassonografias. Então, nós temos várias ultrassonografias que fazem parte de programas de triagem e elas podem ser utilizadas tanto para confirmar quanto para excluir algumas doenças. Monogênicas, a gente tem aqui, né, a holoprosencefalia, que é uma anomalia cerebral resultante da clivagem completa do prosencéfalo. Doença renal policística na infância também pode ser detectada. Várias outras síndromes, algumas delas são autossômicas recessivas, então, e tem algumas características específicas que podem ser visualizadas durante uma ultrassonografia. Doenças multifatoriais, como por exemplo a fenda lábio-palatina e outras alterações faciais, que em geral são doenças multifatoriais, podem ser visualizadas durante uma ultrassom. Problemas cardíacos congênitos, também defeitos do fechamento do tubo neural. Para investigações de síndromes também, por exemplo, alteração de genitália ou genitália ambígua pode indicar aí alguma síndrome. Polidactilia também pode ser relacionada. Onfalocele, que é a hérnia umbilical, também pode ser indicativo de algum tipo de síndrome. Então, tudo isso aqui pode ser utilizado pelas ultrassonografias de triagem. Também podem ser realizados aí testes, por exemplo, de soro materno-fetal. Então, aqui o rastreio de defeitos do fechamento do tubo neural, ele é feito através da dosagem da proteína alfa-fetoproteína, aproximadamente na 16ª semana de gestação, e esse resultado pode indicar ou não aí a síndrome de Down, anencefalia, anomalias renais, baixo peso ao nascer, alterações congênitas na pele, espinha bífida e outras doenças também. Temos também aqui rastreio bioquímico do teste triplo, que também pode ser realizado como um teste de triagem. Ele também é um teste não invasivo, se coleta lá o soro materno, se faz a investigação de algumas proteínas, como a alfa-fetoproteína, o beta-HCG, o estradiol e a inibina A. Dependendo do teste, né, tem 4 ou 3 dessas substâncias. A inibina A é a 4ª aqui do teste quádruplo. E também se pode fazer essa investigação para diversas anomalias, tanto cromossômicas quanto numéricas. Já falando agora das triagens do recém-nascido. Então, aqui a gente vai ter o objetivo de detectar precocemente um grupo de doenças congênitas e hereditárias, geralmente assintomáticas nesse primeiro período pós-nascimento, que é de 28 dias. Todos os resultados dos testes, retestes, diagnóstico, monitoramento e acompanhamento devem ser informados lá no prontuário do bebê e na caderneta da criança. Um dos mais famosos, com certeza, é o teste do pezinho, onde se faz uma coleta aqui de sangue do calcanhar do bebê entre o 3º e o 5º dia de vida, para a investigação aí de diversas doenças genéticas, endócrinas, metabólicas, que não apresentam evidências clínicas no nascimento. Eu trouxe essa tabela aqui para vocês acompanharem os anos aqui com relação ao teste do pezinho e os novos exames que foram sendo incorporados a esse teste. Então, aqui depois de 2014, se investigava já o hipertireoidismo congênito, a fenilcetonúria, hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência também de biotinilidase. Agora, depois de 2021, a gente tem uma ampliação desse exame, mais de 50 doenças podem ser rastreadas aí, pelo teste do pezinho, incluindo, por exemplo, também aqui a AME, a atrofia muscular espinhal, tá? E diversas outras doenças genéticas que podem ter o seu curso modificado. Então, quanto antes a gente saber, né, principalmente ali logo após o nascimento, a gente saber dessas doenças, a gente pode fazer aí um curso diferente. Então, a própria fenilcetonúria, se o bebê ele é diagnosticado com fenilcetonúria, ele tem que ter toda uma restrição de dieta. Então, essas evoluções pós o teste e pós-confirmação, elas são bem necessárias aí por conta do andamento mais adequado do curso da doença. Agora, falando de triagem em adultos, tá? Também pode ser realizado, existem alguns tipos de triagem em adultos, e principalmente quando a gente tem uma desconfiança ou sintomas, né, ou desconfiança de transmissão de alguns alelos que causam doenças monogênicas. Então, o gene analisado ele deve ser etiologicamente importante para uma doença. Os alelos eles devem estar caracterizados, né, ou seja,
aquele determinado alelo causa determinada doença monogênica. E aí é realizado um teste genético. Se a condição for mendeliana, a gente vai ter o diagnóstico, a gente vai ter a indicação aí do prognóstico, o tratamento e o aconselhamento. E se for também uma doença genética complexa, aí é claro, não é só o fator genético que vai estar influenciando, são vários outros fatores também ambientais. A gente pode verificar que essa pessoa ela é mais suscetível ou não àquela doença e trabalhar as implicações clínicas e aplicação. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma propensão, uma suscetibilidade a alguma doença complexa, ela pode alterar o seu estilo de vida, por exemplo, para diminuir os riscos relacionados aos fatores ambientais. A triagem em adultos, principalmente aqui em indivíduos ou casais que possuem um risco para doenças, para ter uma prole com doenças genéticas devido ao próprio histórico familiar, ela pode ser realizada através da triagem de heterozigotos, a triagem de indivíduos pré-assintomáticos e também a triagem de susceptibilidade a doenças complexas. Vamos ver cada uma delas agora em detalhes. Com relação à triagem de heterozigotos, aqui é possível identificar indivíduos normais, porém portadores daquele alelo que causa determinada doença. Deve ser realizado quando o distúrbio ocorre em um grupo populacional específico e existe um teste para rastreamento dessa condição. Por exemplo, com relação à anemia falciforme, ela é muito presente em populações afrodescendentes, então se pode realizar um teste, uma triagem nesses indivíduos para verificar quem são os indivíduos portadores do alelo para anemia falciforme. A mesma coisa com essas outras doenças, né? A talassemia, as talassemias são bem evidentes aqui nos italianos, principalmente. Taixás nas comunidades judaicas e a fibrose cística também em eurodescendentes. A triagem de indivíduos assintomáticos, ela é uma detecção de alelos que parecem conferir uma susceptibilidade a doenças graves e potencialmente evitáveis e que se manifestam apenas na idade adulta. Então, a doença ela deve apresentar uma alta incidência, afetar gravemente a saúde, ser claramente definida e ter um tratamento possível ou ser evitável. O teste tem que ser não invasivo, preciso, confiável e de fácil realização. E tem que ter aí uma baixa probabilidade de falso positivo e nula de falso negativo. E esse programa ele tem que estar disponível para toda a população, tá? De forma igualitária. Já a triagem para doenças complexas, a gente tem que pensar aqui na discussão entre o benefício realmente de saber ou não que eu tenho uma susceptibilidade a uma determinada doença. Muitas pessoas não querem saber sobre essa susceptibilidade, muitas pessoas já buscam essa informação. Existem, inclusive, vários exames genéticos que você recebe um kit em sua casa, você pode realizar o exame, né? Fazer a coleta, mandar para um laboratório e ele vai te dar ali algumas chances de desenvolvimento de diversas doenças complexas. Então, algumas pessoas elas optam por saber essa informação, outras pessoas não. Importante para doenças complexas como, por exemplo, nos casos de câncer hereditário, como o câncer de mama, é um exemplo, onde 5 a 10% dos casos que têm aquela variação genética vão desenvolver o câncer de mama. Também se recomenda aí a seleção dos pacientes com maior risco por análise da história familiar, pois vai aumentar também o efeito do teste. Então, se eu tenho já uma história familiar e eu tenho aquele marcador que me predispõe àquela doença, o meu diagnóstico vai ficar um pouco mais factível com a realidade. Essa triagem de doenças complexas, ela pode ser utilizada, por exemplo, para um grupo de pessoas que têm uma determinada doença. Então, é feito, por exemplo, em pacientes com câncer de mama, é feito o teste do gene HER2, que é um receptor de crescimento epidérmico humano, e que para algumas pessoas, se é positivo ou se é negativo, vai impactar justamente no tratamento. Então, existem vários estudos aí com pacientes que têm o receptor positivo, e aí a gente tem indicação, por exemplo, de um fármaco, que é o trastuzumab, com esses pacientes HER2 positivo. Então, aqui vai mudar a história também do tratamento dessa pessoa. Ela saber se ela é positiva ou não para esse receptor pode auxiliar no tratamento medicamentoso. Trouxe aqui algumas perguntas para a gente trabalhar esse tema. Então, leiam a afirmação e pensem a respeito dessa afirmação para ver se ela é verdadeira ou falsa. Então, uma das vantagens dos testes genéticos é a possibilidade de diagnóstico e de identificação de doenças na fase pré-sintomática.
Então, é verdadeiro. De fato, a gente viu, né, que uma das vantagens desses testes é justamente a gente saber o quanto antes da doença para tentar mudar o curso dessa doença. Ou fazer com que ela seja postergada ou fazer com que ela nunca apareçam os sintomas dela. Durante uma consulta genética, os profissionais envolvidos devem indicar ao paciente qual opção ele deve escolher, explicando as suas vantagens. Isso tá falso, tá? Numa consulta genética, o geneticista, né, ou aconselhador genético, ele não deve indicar para o paciente qual a opção de conduta que ele deve escolher. A escolha ela tem que ser feita pelo próprio paciente. Os profissionais eles estão ali para auxiliar, para esclarecer sobre a doença, né, esclarecer sobre as dúvidas que esse paciente possa ter e também indicar, por exemplo, que haja ali um rastreio da família, né, de todas as implicações que esse diagnóstico traz, mas nunca escolher pelo paciente. Como resumo dessa aula, a gente tem a consulta genética, ela tem como objetivos fornecer diagnóstico médico e suas implicações em termos de prognóstico e tratamento, fornecer dados sobre a etiologia genética e o risco de recorrência aos descendentes, genitores e outros familiares, diminuir a angústia e o sofrimento causados por doença genética, ajudando as pessoas a tomarem decisões quanto à sua reprodução, auxiliar na redução da ansiedade e o sentimento de culpa dos genitores afetados. E a triagem genética é um conjunto de testes utilizados para identificar indivíduos com o risco de apresentarem um distúrbio genético específico ou de terem uma criança com esse distúrbio. Eles são classificados em triagem pré-natal, triagem de recém-nascido e triagem de adultos. Essas foram as referências utilizadas para a aula de hoje. Até mais!